Olá, você está no canal Pensar com Arte. Que lindo! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje gostaria de convidá-lo a pensar e a refletir comigo sobre a importância do dia 13 de maio e suas consequências socio-históricas. E um amigo me apresentou algumas de suas dúvidas que estavam relacionadas ao fato dessa data não ser feriado nacional. Então, o que esta data representa para o povo brasileiro? E, muito especialmente, o que ela representa para a população afrodescendente do nosso país? Afinal de contas, qual é o significado da Lei Áurea? Você já parou para pensar nisso? É um tema importantíssimo. E a correria do dia a dia, não raras vezes, nos impede de pensar sobre coisas relevantes. Entendo sim que essas questões não podem passar desapercebidas, porque elas dizem respeito à história do Brasil, do nosso país. Além disso, o conhecimento histórico, sabemos, é imprescindível para que possamos compreender o processo de formação da sociedade brasileira e as causas da desigualdade, tanto social quanto racial, e que persistem lamentavelmente até os dias atuais. Nesse sentido, vale esclarecer que o dia 13 de maio não é feriado nacional porque o movimento negro brasileiro, firmemente legitimado por sua atuação e por sua história, o considera uma data que não trouxe a liberdade, a emancipação e a integração social tão almejada ao longo dos séculos. Assim sendo, meus amigos e minhas amigas, a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, é vista criticamente por não ter garantido a inclusão e o acesso a direitos básicos aos negros libertos. Apesar de marcar o fim oficial da escravidão no Brasil, a Lei Áurea deixou a desejar no sentido da integração das pessoas. Sabemos que escravidão é algo terrível. É um termo geral que descreve a situação em que uma pessoa é reduzida à condição de mera propriedade de outra, sendo privada de sua liberdade e direitos. Sim, de forma lastimável, a escravidão no Brasil durou mais de 3 séculos, porque ela durou desde o início do tráfico, que aconteceu nas primeiras décadas do século XVI, até a abolição da escravidão no ano de 1888. Aliás, o grande político, diplomata, historiador, jurista e jornalista Joaquim Nabuco afirmou que a influência da escravidão é fatal e asfixiante. E ele disse mais: a escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional do Brasil. Palavras proféticas de Nabuco. Ele marcou a história como um dos principais líderes do movimento abolicionista no Brasil. E sua obra mais conhecida, chamada O Abolicionismo, foi publicada 5 anos antes da abolição da escravidão, no ano de 1883. Nessa obra ele detalha e apresenta os seus argumentos contra o instituto da escravidão. Tão ruim, tão cruel, tão perverso. Entendo que Joaquim Nabuco estava absolutamente certo, pois a escravidão negra deixou um legado duradouro e profundo no Brasil que se manifesta em diversas áreas da nossa sociedade na forma, e já sabemos disso claramente, da disparidade social, do racismo e da desigualdade econômica. A escravidão, lamentavelmente, deixou cicatrizes que persistem até hoje. Essas cicatrizes afetam a vida de milhões de brasileiros, especialmente da população afrodescendente. Além do mais, a escravidão contribuiu para o desenvolvimento do que chamamos racismo estrutural. Não é uma invenção, não é um modismo. O racismo estrutural está enraizado nas instituições,
nas famílias, nas relações sociais e econômicas, nos comportamentos e também nos discursos. O racismo deve ser encarado com muita seriedade e preocupação, porque ele continua a ser uma barreira para a ascensão social da população negra. O racismo perpetua as grandes desigualdades e injustiças nesse país. Pois bem, após a abolição da escravidão no dia 13 de maio de 1888, os negros libertos foram abandonados à própria sorte, sem apoio para se integrar na sociedade e sem nenhum acesso a oportunidades de crescimento, de aprendizado, de trabalho. Por oportuno, cabe salientar que o nome Áurea vem do latim aurum, que significa ouro em português, e consequentemente possui um significado simbólico interessante, pois refere-se à natureza gloriosa e valiosa da lei. Essa lei, apesar de ter abolido a escravidão no Brasil, desconsiderou as cruéis e nefastas consequências sociais da escravidão. Hoje vemos a olhos nus negros jovens sendo assassinados, o sistema penitenciário tendo majoritariamente população negra, e assim sucessivamente, as favelas, as periferias. Por tudo isso, na condição de historiador, posso afirmar que o dia 13 de maio é importante sim, e se constitui historicamente como sendo a data em que aconteceu oficialmente a abolição da escravidão no Brasil. Contudo, também concordo plenamente com o posicionamento do movimento negro, que não considera o 13 de maio como um dia de comemoração. Não há nada a celebrar. Deve ser visto sim como uma data importante, mas como sendo um momento de reflexão sobre o racismo e a desigualdade social que foram construídas historicamente e constituídas socialmente. O legado da escravidão negra no Brasil é complexo, possui impactos grandes, fortes, que se manifestam em diversas áreas da nossa sociedade. Portanto, minha gente, devemos invocar o espírito da cidadania, no sentido de reconhecer este legado e trabalhar para construir um futuro mais justo, mais humano, mais fraterno e mais igualitário. Devemos valorizar a diversidade, a igualdade e devemos valorizar a diversidade e lutar pela igualdade de oportunidades para todos no Brasil. É apropriado destacar que a Lei 14.759, que foi sancionada em 2023, estabeleceu a data de 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. É feriado nacional em todo o país. Essa data, sim, celebra a resistência contra a escravidão e o racismo. Portanto, lembre-se, o combate ao racismo é uma luta diária e um dever de todos nós, sem nenhuma exceção. Todos devemos nos envolver nessa causa. Racismo não se tolera. E assim como disse Angela Davis, grande filósofa e ativista norte-americana, ela afirmou enfaticamente, prestem atenção, preste bastante atenção, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Para tanto, para sermos antirracistas, a educação é crucial e deve acontecer não apenas no ambiente escolar, mas também nas igrejas, nos locais de trabalho, nos espaços comunitários e, sobretudo, nos lares. Sim, nos lares de todos nós. Indo nessa direção, o grande Nelson Mandela disse categoricamente, veja, presta bastante atenção novamente, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Para finalizar essa atividade de reflexão, devo recorrer aos versos do grande poeta baiano Castro Alves. Sim,
Vamos recorrer ao poema Adeus, Meu Canto, do seu célebre livro Os Escravos. Nesse poema, e aí nós vamos ver apenas um fragmento, Castro Alves bradou fortemente: há muita virgem que ao prostíbulo impuro a mão do algoz arrasta pela trança. Muita cabeça de ancião curvada, muito riso afogado de criança. Preste atenção nas similaridades que existem com os dias atuais. Muito sofrimento, muita apartação, grandes injustiças. Dirás à virgem: minha irmã, espera, eu vejo ao longe a pomba do futuro. Meu pai, dirás ao velho, dá-me o fardo que atropela-te o passo mal seguro. A cada berço levarás a crença, a cada campa levarás o pranto. Nos berços nus, nas sepulturas rasas, irmão do pobre, viverás meu canto. E pendido através de 2 abismos, com os pés na terra e a fronte no infinito, traze a bênção de Deus ao cativeiro. Levanta a Deus do cativeiro o grito. Sim, o nosso grito deve ser de resistência às injustiças de toda sorte. Deve ser um grito de coragem para enfrentar as adversidades dos dias atuais, os discursos de ódio, a intolerância, a selvageria, a violência desmedida. O nosso grito deve ser de esperança para podermos cultivar os campos da fraternidade. E faremos isso utilizando as sementes da liberdade. Aí sim, haveremos de conquistar o bem comum. Enfim, chegamos ao final desse vídeo. Espero que esse conteúdo lhe ajude a questionar a realidade, a refletir sobre o que realmente é importante, ou seja, sobre o que importa na vida. Se você gostou desse vídeo, então esse é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha fazer parte dessa jornada de diálogo, de descobertas e de debate. Deixe o seu comentário. O que você acha do dia 13 de maio? Qual é a importância dessa data? O que devemos fazer para lutar contra o racismo no Brasil? Um grande abraço. Até a próxima.